Aula de número 26 e 27, Geografia, primeira série do ensino médio, as estruturas geológicas. Então, essa aula de hoje está muito ligada às nossas aulas anteriores, onde nós vimos a história geológica do planeta, as eras geológicas, a divisão das eras, a gente viu como se formam as rochas, como se formam os solos. Então, muito do que a gente vai falar aqui está baseado no que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, é muito importante que você relembre o que foi visto, né? Caso você não compreenda algo que está sendo passado aqui, né? Reveja as aulas anteriores, faça as atividades das aulas anteriores. Estruturas geológicas, né? Aqui nessa imagem você vê uma apresentação, né, das camadas geológicas, assim, né? Aqui embaixo você está vendo microfragmentos de rocha, né, que vão se formando, né? E isso aqui você já vê que é um tipo de rocha sedimentar, né? As pesquisas indicam a presença de 3 grandes estruturas geológicas na superfície da crosta terrestre. Nós não estamos falando das outras partes do que compõe a Terra, manto e núcleo. Estamos falando da crosta. Na crosta terrestre, nós temos os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, né? 3 pontos. Isso nós vamos ver os 3, um a um, especificamente. Agora, os escudos cristalinos corresponde a estruturas geológicas compostas de rochas cristalinas, como o granito e o gneiss. O que são os escudos cristalinos? São aquelas rochas que foram formadas a partir da ação magmática, ou seja, são rochas ígneas, ou seja, ígneas, que lembra, ignição, fogo, são rochas que foram feitas ali do fogo, ali do contato do magma com a crosta terrestre, do resfriamento desse magma, vai formando essa rocha. Geralmente, nesses escudos cristalinos que estão grandes metais valiosos, né, como minérios valiosos, como ouro, como os próprios cristais também, né, os cristais também, por isso, né, escudo cristalino. As bacias sedimentares correspondem às estruturas geológicas compostas de rochas sedimentares, em sua maior parte, origem paleozoica, mesozoica e cenozoica, como o arenito e a argila. Então, aquela primeira imagem ali que nós vimos é um exemplo de uma estrutura geológica sedimentar, né? Você deve lembrar da aula anterior, quando a gente separou os tipos lá de rochas, né? Então, sedimentar é provocado pela sedimentação. O que gera a sedimentação de uma rocha, né? Os fatores como ventos, chuva, o calor, o frio, né, que vai fazendo com que expande, depois retrai, e aí essa rocha vai se sedimentando, e esse sedimento vai sendo levado pelo vento, pela água, e ele vai se compondo em outro lugar e vai formando uma nova rocha. Só que aí essa rocha já é uma rocha sedimentar. Então, a origem da rocha sedimentar pode até ser ali de uma rocha uma rocha ígnea, né? Mas ela passa por esse processo e ela se sedimenta e passa a ser uma rocha, né? Não é uma rocha, não pode chamar sedimentar de uma rocha metamórfica. A metamórfica, ela vai se transformar por agentes químicos, químicos e físicos, que é o exemplo lá do mármore. Mas vamos lá. Em termos de disponibilidade de recursos minerais, constata
que as jazidas minerais metálicas, como ferro, ocorrem nos escudos cristalinos e os combustíveis fósseis nas bacias sedimentares. Aqui, só para exemplificar esses dois complexos, né? As bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Como eu já havia dado um spoiler para vocês aí, né, esses metais valiosos estão nos escudos cristalinos, como o ferro. E os combustíveis estão nas bacias sedimentares. O que é um combustível fóssil? Né? Sempre vale a pena explicar novamente o que é o petróleo. Né? O petróleo, que é o principal combustível fóssil aí que nós temos, são vidas que foram fossilizadas, árvores, corpos, né, que vão sendo compactados, né, e aí eles foram fossilizados e eles vão se compondo ali no fundo. Então, junto, né, com os sedimentos, né, de rochas, né, também foram compactados ali florestas, animais, tudo, né, o que é vida, né, e é disso que vai se formar o petróleo, né, que é extraído lá das profundezas. Então, esse petróleo já esteve na superfície algum dia, né, que foi sendo compactado e sendo fossilizado. Nas bacias sedimentares nós encontramos aqueles fósseis marinhos, né? Quem nunca já ouviu falar aí de que a Chapada já foi mar porque tem concha lá? Exatamente, né? Porque esse lugar foi sendo compactado, lógico, não agora, recentemente, mas lá no período quando ainda estavam juntos lá na Pangeia, quando os continentes ainda eram unidos. Pode ser que essa região onde hoje é a Chapada dos Guimarães já tenha sido uma região de mar, no fundo do mar, que sofreu aí essas transformações, essa sedimentação, e aquele crustáceo lá foi sedimentado e encontrado. Então, gravem bem isso, né? A título de recursos minerais, os combustíveis fósseis a gente encontra nas bacias sedimentares, os metais valiosos a gente os encontra nos escudos cristalinos. No Brasil, verifica-se a existência de bacias sedimentares que ocupam aproximadamente 56% do território brasileiro e escudos cristalinos que ocupam cerca de 36%. Por que o Brasil tem muita bacia sedimentar? Porque o relevo do Brasil é um relevo antigo, é um relevo que já sofreu muito desgastes, é um relevo de pouca altitude. É um relevo de pouca altitude por quê? Porque já sofreu desgaste, ou seja, já foi sedimentando. Então, as partes mais altas, que a gente chama de planalto central, já foi desgastada pela ação da chuva, do vento, da erosão, né, e foram decompondo e sedimentando, melhor forma de dizer, sedimentar e acumulando esses sedimentos em outras áreas, né? Por isso, a maior parte aí da nossa estrutura geológica é composta de bacias sedimentares. Então, se pedir para eu explicar, você pode dizer porque a formação geológica do Brasil é uma formação antiga, muito antiga. Então, já houve esse processo de sedimentação. Por isso, a maior parte é de bacia sedimentar. Temos aí 36% de escudo cristalino. Além de rochas sedimentares e cristalinas, constata-se a presença de rochas vulcânicas, especialmente no domínio na bacia sedimentar do Paraná. Então, isso aqui é muito importante para a gente entender por que na região sul, né, que a gente chama de bacia sedimentar do Paraná, temos aquela terra roxa, uma terra bastante fértil, que foi muito explorada no início da colonização, quando os migrantes vieram para cá. Um dos motivos que levou eles para lá foi essa terra bastante fértil. Outro foi o clima, que era bastante parecido com o clima deles lá na Europa, fizeram com que eles se instalassem ali.
por que essa terra é muito fértil? Nós vamos entender daqui a pouco, né? Só fazendo um parênteses. Hoje, por causa das mudanças climáticas, a agricultura lá da região sul tem sido muito castigada. Por quê? Por causa da falta de chuvas, né? E, então, não tem solo fértil que aguente as estiagens tão grandes que estão sofrendo. E por que está acontecendo isso? Por causa das mudanças climáticas. Então, um exemplo que nós temos dessas transformações foi o ciclone bomba que teve lá no sul do país, exatamente relacionado a essas mudanças climáticas. Como resultado da ocorrência de rochas vulcânicas, a bacia sedimentar do Paraná verifica-se a presença nesses domínios de terra roxa, um dos solos mais férteis do país, né? O que eu disse para vocês agora, né? Associa, você não pode esquecer disso, você deve associar a presença da terra roxa a essa ocorrência da bacia sedimentar do Paraná do relevo vulcânico, ou seja, né, mas é sedimentar. Então, é uma rocha vulcânica que sofreu sua sedimentação e aí se virou solo. E aí ela. Então, quer dizer, quando que houve essa vulcanização? Há muito tempo, né? E levou todo esse processo de transformação até se transformar em solo, e essa terra roxa né, extremamente fértil, exatamente por conter muitos minerais. Aqui, por exemplo, a terra solo aqui de Mato Grosso não é fértil, não. Há grande produção agrícola nele, mas ele não é fértil. É um solo pobre. Precisa correção de solo para deixar ele fértil e poder ser agricultável, né? Se não tivesse todo esse investimento na correção, né, aplicação de calcário para tirar a acidez do solo, não teríamos essas superproduções que nós temos aqui no Mato Grosso. Os dobramentos modernos correspondem às cadeias de montanhas formadas na era Cenozoica durante o período terciário, como os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia e os Andes na América do Sul. Então, quando fala de dobramentos modernos, nós estamos falando de lugares muito altos, né? E aí, o que leva uma pessoa ao erro quando fala disso? Ele acredita que, se você perguntar qual que é mais antigo, o que está mais alto ou o que está mais baixo, ele vai falar, o que está mais alto, né? Levou mais tempo para crescer, o outro está crescendo ainda. Nananina, não. Inclusive está no nome, dobramentos modernos. A palavra moderno quer dizer que é algo mais recente, que é algo mais novo. Acho que eu já expliquei isso para vocês, né? Por exemplo, temos dois alunos, um entrou esse mês, o outro entrou depois. O moderno não é o que usa o tênis mais bonito. O moderno é o que entrou depois, o que entrou mais recentemente. Então, dobramento moderno é o que aconteceu mais recentemente. Então, por que que é mais alto, então, tem grandes altitudes esses dobramentos modernos? Porque eles ainda vão passar por um processo que os lugares mais baixos, por exemplo, o Planalto Central brasileiro, já passou, que o processo do intemperismo, e aí vai passar pelo desgaste e vai, né, sendo moldado. Então, o Brasil, ele tem baixas altitudes, por quê? Porque já passou por esse processo. É muito antigo a nossa formação geológica, por isso que, né, nós temos grandes bacias sedimentares, formadas do sedimento desses desgastes, dessa modelagem aí do relevo, né? E esses lugares ainda não passaram por isso que são picos muito pontiagudos, né? Tanto os Andes aqui na América, quanto o Himalaia lá na Ásia, quanto os Alpes lá na Europa. E sempre associa essa formação desses dobramentos ao contato de placas tectônicas. Na região de placas, região de contato de placas tectônicas, nós vamos ter esses dobramentos modernos que são frutos desse soerguimento em relação do contato de uma placa que vai soerguendo a outra placa tectônica. O Brasil, os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os
terrenos vulcânicos. Então, aqui nós vamos ter a apresentação, né, da estrutura geológica do Brasil, não do relevo, não confunda a estrutura do relevo com geológico. O relevo vai mostrar altitude e tudo mais, aqui não, vamos mostrar o tipo do solo, a origem desse solo. Bacias sedimentares aqui, ó, formadas a partir de sedimentos recentes, Cenozoica, ou seja, já nos períodos mais próximos, né? Cenozoica é o mais próximo da gente, né? A Paleozoica é mais antiga, Mesozoica, né? Eu acho que eu já expliquei isso para você, mas vou explicar de novo. Paleozoica é muito antigo, Mesozoica está no meio, meso, e Mesozoica quer dizer vida, vida antiga, vida no meio, e Cenozoica é novo, né? Nova, então mais recente. Então, essas bacias são bem recentes, né? Que está mais clarinho aqui no mapa. Quando você olha aqui, ó, o que passa aqui no meio disso tudo aqui? O rio Amazonas. E temos aqui a bacia do Pantanal. Nós temos bem próximo da gente a bacia do Pantanal, que é uma formação geológica muito recente. Se eu disser para você, o Pantanal está em formação, você vai dizer que é verdade. Por quê? É uma bacia que está em formação e ele ainda está recebendo os sedimentos aqui do Planalto, né? Já a Baixada, a Depressão Cuiabana, né? Já é uma área que leva sedimentos para a bacia sedimentar do Pantanal. Bacias sedimentares formadas a partir de sedimentos antigos do Paleozoico e do Cenozoico, né? O mais clarinho aqui, né? Então, aqui a região de Cuiabá já foi aqui, ó, formada no período Mesozoico e Paleozoico, né? Já o Pantanal são sedimentos mais recentes, né? E quando vai ficando mais escurinho, né, já é onde temos os escudos cristalinos, né? Essa região aqui do Mato Grosso é região de garimpo, que esconda muito cristais. Inclusive, tem até uma cidade chamada Diamantino aqui nessa região. E, como a gente falou na aula, os terrenos formados a partir do vulcanismo aqui, ó, no sul do país, onde nós temos aí a presença da terra roxa, que é essa terra bastante fértil, que se formou a partir de rochas vulcânicas aqui no sul do país, ó, compreendendo os 3 estados do região sul do país, partes aqui do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo e um pouquinho lá de Goiás, né? Praticamente na divisa aqui entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Então, encerramos por aqui. Continue estudando, continue fazendo as atividades para que você compreenda melhor e fixe melhor